Olá, meninos e meninas! No vídeo de hoje nós vamos fazer essa bolsa em crochê. Nós temos o vídeo na versão canhotos e destros. Então, para a confecção da nossa peça, eu escolhi os seguintes materiais. Nós vamos precisar de fio náutico, e aí eu escolhi esse da Rayon Tex de 3 milímetros, agulha também de 3 milímetros e tesoura. E aí nós vamos começar fazendo 4 retângulos iguais a esse. São 26 pontos iniciais, 26 correntinhas. Nós vamos trabalhar em pontos baixos em 51 carreiras. Eu vou agora fazer junto com vocês, para vocês acompanharem a confecção desses retângulos. Nós vamos começar a trabalhar com o nozinho inicial. E aí nós vamos trabalhar por 26 correntinhas. Eu escolhi essa agulha de 3 milímetros porque eu gosto que o ponto dela fique mais apertadinho. E aí nós vamos fazer 26 correntinhas. Aqui eu já tenho 24 correntinhas, 25, 26. Aí eu vou prender com um ponto baixo na segunda correntinha. Eu vou trabalhar um ponto baixo. E aí eu vou seguir trabalhando um ponto baixo em cada uma das correntinhas do fio. Essa bolsa, ela é todinha feita em pontos baixos. O segredo dela tá na hora que a gente for emendar esses retângulos. A parte da confecção dos 4 retângulos, não tem segredo nenhum. Aqui eu já cheguei no final da minha carreira. Aí a gente vai virar e nós vamos continuar trabalhando sempre com pontos baixos, um ponto baixo. Aqui a gente não precisa fazer uma correntinha para iniciar, a gente vai introduzir a agulha diretamente no primeiro pontinho baixo da carreira. E aí nós vamos fazer um ponto baixo. Introduzimos a agulha no segundo pontinho. Esse comecinho dele é mais difícil de fazer porque ele fica desajeitado para segurar. Depois que ele ficar maiorzinho, aí o trabalho da gente rende mais. E a gente vai seguir essa sequência. Um pontinho baixo em cada ponto da carreira anterior. E aí, com o ponto baixinho, com o ponto baixo, nós vamos trabalhar por 51 carreiras. No final das 51 carreiras, a gente vai ter um retângulo, dessa forma. Nós vamos fazer exatamente 4 retângulos iguais a esse. E aí, no final aqui, eu gosto de arrematar a pontinha do fio e eu gosto de queimar ela com o isqueiro, porque como esse fio é de polipropileno, ele não é seguro a gente só arrematar. O ideal é a gente queimar essa pontinha aqui, tá vendo? E ela vai ficar sumidinha aqui. E aí, quando vocês fizerem os 4 retângulos de vocês, eu volto aqui com vocês pra gente fazer a montagem da peça. Ela é super fácil de fazer. Então, agora, com os 4 retângulos prontos, a gente vai fazer a união. Aí, a gente vai unir dessa forma. O retângulo da minha direita, eu vou colocar ele na vertical e o retângulo da minha esquerda na horizontal. E aí, eu vou unir a parte de baixo com a lateral desse aqui. A gente pode fazer união com o mesmo fio que nós trabalhamos, mas como eu tenho um fio aqui, que também é de polipropileno, no mesmo tom, esse também é da Rayon Tex, porém ele é mais fino. Então, como eu já tinha esse fio aqui, para mim vai ficar mais fácil fazer a união com esse fio. Essa união a gente pode fazer com a agulha de tapeçaria ou com a própria agulha de crochê. Nesse caso, como eu vou usar esse fio, eu vou trocar a minha agulha por uma agulha de 1,75 milímetros para fazer a união. Então, aqui eu vou fazer a união do fundo com a lateral e depois eu vou virar essa peça continuando a união aqui. Eu vou fazer junto com vocês.
Eu vou pegar aqui, e aí aqui eu vou introduzir a minha agulha fazendo um ponto baixo, unindo as duas partes. Pessoal, se tiver um barulhinho no fundo do vídeo, é porque aqui tá chovendo muito, então se ficar um ruidinho no fundo, eu vou tentar falar mais próximo do microfone, para o som não atrapalhar o áudio do vídeo. E aí a gente vai continuar o fechamento da peça. A gente vai continuar o fechamento da peça até o finalzinho aqui da parte que tá na horizontal, e aí a gente vai virar e continuar fechando. Aqui eu já adiantei um pouco da união das partes para vocês verem como ela vai ficar. E aí nós vamos trabalhando sempre em pontos baixos. Aqui eu vou introduzir a minha agulha nas duas partes, puxo o fio e fecho com um ponto baixo. E aí eu vou fazendo isso até aqui a pontinha, e aí depois nós vamos virar essa parte. Eu vou mostrar aqui pra vocês para ficar mais fácil. Quando eu chegar nessa parte da pontinha, eu vou virar e vou continuar unindo essa parte, dando continuidade aqui na união dessa lateral com essa parte. Ele vai virar automaticamente. Ó, aqui eu já cheguei na parte do biquinho, e aí aqui ele vai virar automaticamente. Aí eu vou seguir com a união. Eu tô fazendo essas pausas no vídeo, porque o posicionamento da peça aqui com a câmera tá um pouquinho difícil para filmar. Mas eu vou mostrar para vocês essa parte do início. Vou tentar mostrar para vocês essa parte do início da viradinha aqui. A gente vai continuar fazendo da mesma forma, introduzindo a agulha nas duas partes e fechando com um ponto baixo. Sempre tentando pegar a parte de cima do pontinho da lateral, pra gente não fazer essa costura muito funda. Sempre pegando aqui a pontinha do primeiro ponto da lateral e o primeiro pontinho da lateral do outro lado. Assim essa costura vai ficar com a profundidade ideal. Não vai ficar uma costura muito funda e nem muito rasa também, porque a gente precisa que a bolsa tenha uma segurança. Aqui eu tô chegando no finalzinho da bolsa. Ela vai ficar com esse biquinho formando aqui em cima, com essa parte de cima aqui, que é que vai fazer aquele efeito do triângulozinho na parte de cima, e esse biquinho aqui embaixo, que vai fazer o fundo da nossa bolsa. Aqui a gente vai arrematar o fio. Sempre que a gente trabalhar com fio de polipropileno, a gente sempre precisa queimar essas pontinhas aqui com isqueiro, quando a gente terminar a peça. A gente não deve confiar só nesse arremate aqui, porque na lavagem esse pontinho pode soltar. Então, a gente sempre no final, a gente vai sempre queimar essas pontinhas. A gente pode ir queimando à medida que a gente arremata, ou depois no final do trabalho a gente volta queimando todas as pontinhas. A nossa peça vai ficar dessa forma. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa com os outros dois retângulos. E aí, eu volto com vocês pra gente fazer a união. Então, aqui eu tenho as duas partes unidas dos retângulos que nós fizemos. E aí, agora nós vamos posicionar elas dessa forma, com os biquinhos ao encontro um do outro. Eu vou afastar a câmera para vocês verem a posição exata. Essa aqui da esquerda, a parte maior, a parte que teve aquela sobra quando a gente emendou os dois retângulos, tá voltada para baixo. E o da minha direita, a parte da sobra do retângulo tá para cima.
E aí aqui a gente vai fazer a união da mesma forma que nós fizemos. Nós vamos encontrar costura com costura, vamos unir essa parte de baixo do retângulo até a parte do biquinho e a gente vai virar, vai continuar unindo até a parte de um dos retângulos acabarem. Exatamente como a gente fez aqui. Aqui eu já prendi o fio exatamente na costura dos dois lados. E aí nós vamos unir as duas partes e fazer a costura da parte de baixo do retângulo com a lateral aqui. Exatamente a mesma forma, exatamente a mesma costura que nós fizemos lá atrás. Aqui nós terminamos a costura e aí a gente vai voltar aqui para a parte do meio e aí a gente vai retomar a costura do meio e fazer a mesma coisa, costurar essa lateral e até o final do retângulo. Ela vai ficar, a parte do fundo vai ficar formando um X aqui embaixo com as costuras. E aí eu volto com você pra gente finalizar. E aí a nossa bolsa completamente fechada vai ficar dessa forma. E aí é só virar e a gente vai fazer os acabamentos, colocar a alça. O fechamento dela vai ficar formando um X, esse é o fundo da nossa bolsa. E aí a gente pode colocar as alças feitas em crochê ou alças em couro. Ela pode ser feita também com fio de algodão, porém o fio náutico dá esse efeito nela para ela ficar mais firme. E essa é a nossa bolsa pronta. Você pode utilizar alças de couro. Essa alça a gente encontra facilmente na Shopee ou alças no próprio crochê. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, deixe um like nesse vídeo para incentivar a gente a continuar fazendo vídeos, trazendo novidades para vocês. Até a próxima!